Olá! Hoje nós vamos fazer alguns exercícios de colocação pronominal. Bem, mas antes de mais nada, vamos fazer uma revisão a respeito de colocação pronominal. O que é a colocação pronominal? É a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. Os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, o, a, nos, vos, se, os, as, lhes, atuam basicamente como complementos verbais. Em relação aos verbos, esses pronomes podem assumir três posições. A primeira, a próclise, é quando o pronome surge antes do verbo. Exemplo: nada me disseram. A mesóclise, o pronome é intercalado ao verbo, no meio, e esse verbo deve estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Então, um exemplo: mostrar-lhe-ei meus escritos. E a ínclise? O pronome surge depois do verbo. Exemplo: apresento-lhe meus cumprimentos. Então, há três posições do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Que posições são essas? Próclise, antes do verbo. Mesóclise, no meio do verbo. Futuro do presente ou futuro do pretérito do indicativo. E ênclise, depois do verbo. Bem, questão número 1. Indique a alternativa em que há erro de colocação pronominal. Letra A. Ninguém viu sair para o trabalho. Letra B. Alguém o viu sair esta manhã. Letra C. Não o vejo desde ontem. Letra D. Foram eles que o viram. Letra E. Certamente o viram sair esta manhã. Vamos lá, alguns segundos para que você possa responder a essa questão. A resposta: letra A. Ninguém viu sair para o trabalho. A correção dessa alternativa: ninguém ouviu sair para o trabalho. A próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, é utilizada quando a oração contém palavras que expressam o quê? Negação, tal como ninguém. Portanto, a alternativa errada é a letra A. Questão número 2. Corrija as orações em que há erro de colocação pronominal. Lhe cantei lindas canções ao ouvido. Aquilo diz-te algo? Atrever-me-ia a dizer que a carta foi escrita por ele. Assim como nos disse, cumpriu com
a sua palavra. Quisera nos trouxessem boas notícias. Alguns segundos. Então, vamos à resposta. As alternativas em que há erro de colocação pronominal são a A e a B. Por quê? Vamos lá. Correção da oração A. Contei-lhes lindas canções ao ouvido. O pronome é colocado depois do verbo, para formar então a ínclise, quando as orações iniciam com verbos. Não podemos iniciar um período com pronome oblíquo átono. Por isso, essa estava errada. A letra B, correção da letra B. Aquilo te diz algo? O pronome deve vir antes do verbo, a próclise, quando a oração contém pronome demonstrativo, tal como aquilo. Já as alternativas C, D e E estão corretas. Por quê? A letra C. Atrever-me-ia a dizer que a carta foi escrita por ele. Existe aí uma mesóclise, ou seja, o pronome oblíquo está no meio do verbo. Essa mesóclise é usada com verbos no futuro do pretérito, tal como atreveria. A letra D, assim como nos disse, cumpriu com a palavra. A próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, é usada nas orações que contêm conjunções subordinativas, tal como, assim como. Já a letra E, quisera nos trouxessem boas notícias, o pronome deve ser colocado antes do verbo, ou seja, a próclise, quando a oração contém palavras que expressam desejo, tal como a palavra quisera. Questão número 3. Classifique em próclise, mesóclise e ênclise. Letra A. Onde te deram os livros usados? O pronome vem antes do verbo. Então, esse é um fator de próclise. Letra B. Todos lhe aconselham a ficar. Vender-lhes-ei todos os quadros que pintei. O autor cujo livro nos deu. Quem nos convidou? Esteve contando-me os pormenores da festa. Levaram-na para casa. Alguns segundos para a resposta.
Vamos lá. Como eu disse, letra A é a próclise. O T está antes do verbo dar. Letra B. Todos lhe aconselham a ficar. Também é próclise. O pronome está antes do verbo. Vender-lhes-ei todos os quadros que pintei. O lhes está no meio do verbo, que está conjugado no futuro do presente. Então, vender-lhes-ei, o lhe está no meio, é uma mesóclise. O autor cujo livro nos deu. Temos aí uma próclise. Quem nos convidou? Idem, uma próclise. O nos está antes do verbo. Esteve contando-me os pormenores da festa. Contando-me é uma ênclise. Por quê? Porque está depois do verbo. E, por fim, levaram-na para casa. Também é uma ênclise. O pronome oblíquo está depois do verbo. Então, próclise, próclise, mesóclise, próclise, próclise, ênclise e, por fim, ênclise. Questão número 4. Justifique a colocação pronominal utilizada na oração abaixo. Não te devolveria os livros se você não tivesse lembrado. Alguns segundos para você resolver essa questão. Vamos lá. A mesóclise, pronome do meio do verbo, é utilizado apenas em duas situações: com verbos conjugados no futuro do presente ou com verbos conjugados no futuro do pretérito. Então, eu falo, por exemplo, cantarei, cantaria. Amarei, amaria. Mas, apesar de o verbo devolver estar conjugado no futuro do presente, a oração contém uma palavra que expressa uma negação, que é uma palavra que atrai a próclise. Como sempre damos prioridade à próclise, o pronome deve ser colocado antes do verbo. Entretanto, se a oração não começasse com a palavra não ou outra com sentido de negação, o pronome deveria ser colocado no meio do verbo. Devolver-te-ia os livros se você não tivesse lembrado. Então, observe esse detalhe. Apesar de termos um verbo no futuro, há uma palavra que atrai. Questão número 5. Complete a frase. Senhores, quando? Letra A.
Senhores, me avisem quando telefonarem-vos. Letra B. Senhores, avisem-me quando telefonarem-vos. Letra C. Senhores, avisem-me quando vos telefonarem. Letra D. Senhores, me avisem quando vos telefonarem. Alguns segundos. Vamos lá, a resolução da questão. Alternativa C. Avisem-me quando vos telefonarem. Senhores, avisem-me quando vos telefonarem. A ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo, deve ser usada quando a oração contenha verbos no imperativo afirmativo, tal como avisem-me. Por sua vez, a próclise, o pronome antes do verbo, deve ser usada quando a oração contenha advérbio, pois o advérbio atrai o pronome, como é o caso do quando. Questão número 6. Reescreva o texto abaixo, corrigindo os erros de colocação pronominal. Querido, hoje vi-te ao longe e me senti feliz como nunca. Não te quero longe de mim. Deus, dê-nos forças para continuar juntos por muitos anos. Quando nos voltamos a ver? Bem, vamos lá, alguns segundos. Resposta. Querido, hoje te vi ao longe e senti-me feliz como nunca. Não te quero longe de mim. Deus nos dê forças para continuar juntos por muitos anos. Quando nos voltamos a ver? Bem, então vamos à explicação. Hoje é advérbio de tempo e é uma palavra que atrai o pronome oblíquo, motivo pelo qual deve ser utilizada a próclise, o pronome antes do verbo. Hoje te vi. Senti-me é um verbo que está no início da oração. Os pronomes são colocados depois dos verbos na ênclise, no início das orações. Não é uma palavra que tem sentido negativo. As palavras que expressam sentido negativo atraem um pronome, sendo utilizada a próclise, o pronome antes do verbo. Deus nos dê forças é uma frase que expressa o desejo, situação em que a próclise, o pronome antes do verbo, deve ser utilizada.
E, por fim, o quando é uma palavra interrogativa. Nas orações que comecem com palavras interrogativas, deve ser utilizada a próclise, o pronome antes do verbo. Questão número 7. Indique qual a oração correta quanto à colocação pronominal e justifique. Tinha voltado-lhe as costas quando resolveu falar. Outra, tinha-lhe voltado as costas quando resolveu falar. Uns segundinhos. Vamos lá. Ambas estão corretas, porque nas locuções verbais utiliza-se a ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo, quando o verbo principal esteja no particípio, como é o caso de voltado. Como a locução verbal é uma combinação de dois ou mais verbos, o pronome pode ser colocado depois do verbo principal, voltado-lhe, ou depois do verbo auxiliar, tinha-lhe. Questão número 8. Reescreva as orações seguintes, substituindo os pronomes pessoais retos por pronomes pessoais oblíquos e utilizando adequadamente próclise, mesóclise e ênclise. Siga o exemplo. Eu sou o dono dos livros. Devolva. Devolva-me os meus livros. Letra A. Eles têm dívidas. Ajudem. Letra B. Não compramos o relógio para ele. Letra C. Jamais abandonarei tu. Letra D. Convide ela para vir à nossa casa. Letra E. Eu preciso falar com você. Ligue. Alguns segundos. Vamos à resposta. Letra A. Ajudem-lhes a pagar as dívidas. A ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo, deve ser utilizada quando a oração começa com um verbo e também com verbos no imperativo, tal como ajudem. Letra B. Não lhes compramos o relógio. Aí a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, deve ser utilizada quando a oração contém a palavra que expressa negação. Letra C. Jamais te abandonarei. A próclise, o pronome antes do verbo, deve ser utilizada quando a oração contém advérbios, como é o caso de jamais. Letra D. Convide-a para vir à nossa casa. A ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo, deve ser utilizada quando a oração começa com um verbo e também com verbos no imperativo afirmativo, tal como convide. E a letra E? Ligue-me, pois eu preciso falar com você. O pronome deve ser colocado depois do verbo, quando a oração começa com o verbo e também com verbos no imperativo afirmativo, tal como ligue. Questão número 9. Indique a opção em que há erro de colocação do pronome oblíquo. Letra A.
tampouco nos visita nas férias. Letra B. Quem atendeu-lhe? Letra C. Isto me traz boas recordações. Letra D. Ainda que nos convidem, será tarde. Letra E. Cozinhem-lhe o seu prato favorito. Alguns segundos. Vamos lá. Questão número 9, alternativa B. Quem atendeu-lhe? A correção. Quem lhe atendeu? As palavras interrogativas que começam as orações atraem o pronome, que por esse motivo devem ser colocados antes dos verbos, ou seja, o fator de próclise. Questão número 10. Indique quais alternativas são verdadeiras. Nas locuções verbais, utiliza-se sempre a próclise. Na colocação pronominal, deve ser seguida a seguinte prioridade: ênclise, mesóclise e próclise. Letra C. A mesóclise é utilizada com verbos conjugados no futuro do presente e no futuro do pretérito. Letra D. Advérbios e adjetivos são palavras que atraem a próclise. Letra E. A ênclise deve ser utilizada quando as orações começam com um verbo. Alguns segundos. Resposta: as alternativas C e E são verdadeiras. Já A, B e D são falsas. Por quê? Na letra A, nas locuções verbais, tal como com verbos na forma simples, a próclise é utilizada quando a oração contenha palavras que atraiam o pronome. Caso contrário, na colocação pronominal, na letra B, deve ser seguida a seguinte prioridade: próclise, mesóclise e ênclise. E a letra D está errada porque os advérbios atraem a próclise, mas o mesmo não ocorre com os adjetivos. Então, essas são as erradas. Questão número 11. Complete a frase: nada poderia, poder-lhe-ia, a poderia ou poderia a conter. Resposta: nada a poderia conter. Apesar do verbo estar conjugado no futuro do pretérito, que é um dos casos da mesóclise, é utilizada, a oração contém uma palavra que expressa negação e essa palavra atrai o pronome. Nada a poderia conter. Questão número 12. Reescreva as orações inserindo o pronome entre parênteses na posição correta. Tomara possamos ver, nos. Peça uma senha nova, lhe. Algo diz que ele não vem, me. Quanto pagaram pela casa? Te. Gostaria de atender amanhã, lhe. Então, vamos lá. Tomara nos possamos ver. Letra B. Peça-lhe uma senha nova. Letra C. Algo me diz que ele não vem. Letra D. Quanto te pagaram pela casa? Letra E. Gostaria de lhe atender amanhã. Bem, muito obrigada pela atenção. Antes, nós fizemos uma revisão a respeito da matéria e até a próxima.